um sargento de milícias. No primeiro capítulo, Leonardo Pataca vem para o Brasil num navio e lá ele conhece Maria Hortaliça, que é sua futura mulher. Eles acabam tendo relações e tendo um filho, que é o Leonardo, e esse que vai ser o sargento de milícias durante a história, ele vai ser o herói. E o capítulo termina com Leonardo sendo batizado e com Madre sendo sua madrinha e com o padre seu padrinho. Leonardo Pataca descobre que sua mulher, Maria da Hortaliça, o traía com vários homens. Ele acabou batendo nela e Maria da Hortaliça foge para Portugal com um comandante de navio. O filho, Leonardo, ele é abandonado pelos pais e seu padrinho, o compadre, o adota. Ele retrata como o padrinho se dedicou ao menino depois de adotá-lo. Só que ele fazia isso no intuito de suprir as travessuras dele, sabe? De ter um modo de ser perdoado por tudo que ele já fez. No capítulo 4, Leonardo Pataca se apaixona por uma cigana, só que ela também o abandona, que nem Maria da Hortaliça. Aí pra reconquistar, ele tenta recorrer à feitiçaria pra poder ficar com ela de volta, mas isso não ocorre. Em retratar a vida do Major Vidigal, que foi um homem que aparece assim na história do nada, durante uma noite e tal. E no livro, eles caracterizam ele como um homem alto, não muito gordo, ele tinha um olhar baixo, uma voz adocicada, e ele era a justiça na cidade. Pois, o Major vai à casa do caboclo, e lá ele obriga todo mundo a dançar, até eles não aguentarem mais. Aí ele chicoteia eles depois e prende Leonardo. O filho vai pra uma via sacra de rua, assim, com os moleques, e eles acabam passando a noite no acampamento de ciganos. E o livro descreve uma festa e uma dança de fado. O capítulo caracteriza a madrinha de Leonardo. Eles a caracterizam como baixa, gorda, tola, ingênua, que gostava de ir à missa e de fazer fofoca sobre a Casa dos Bichos, que era onde ficava que eles trabalhavam para o rei. Lá estava o tenente-coronel, que era responsável para tentar salvar o Leonardo Pataca. O autor conta-nos sobre como o barbeiro conseguiu sair bem na vida. Ele se passou por um médico num navio e depois ele roubou o dinheiro do comandante e fugiu para a terra. Se resume a soltura de Leonardo. Logo depois, o padrinho de Leonardo, filho, fala sobre como foi difícil alfabetizar o menino e também conta de uma briga que teve o Leonardo filho com a vizinha. E o seu padrinho se sente vingado, porque ele não gostava dela. Uma ênfase para falar sobre como as escolas da época eram, no século XIX, como elas eram rígidas e sobre o mau comportamento do Leonardo filho. Finalmente convence o Leonardo a voltar para a escola, mas ele era muito travesso, ele vivia fugindo da escola, vivia fazendo várias traquinagens. Aí ele vira amigo de um garoto da igreja chamado Tomás da Sé. E o seu padrinho vê futuro para Leonardo na igreja como coroinha, o padre mestre de cerimônias. Ele tinha um caso com a cigana, e essa cigana era ex do Leonardo Pataca. Aí tinha uma festa da igreja em que o padre tinha que fazer um sermão. E o Leonardinho estava encarregado de avisar o padre a hora que ele tinha que chegar. E ele tinha que chegar às 9 e o Leonardinho só foi chamar o padre às 10. Aí quando o padre finalmente chegou lá no local, quem estava fazendo a cerimônia era um capuchinho italiano. Ele ficou furioso, tirou esse homem de lá e ele continuou fazendo a cerimônia. A cigana resolveu dar uma festa de aniversário. E nesse aniversário tinha um quartinho onde o padre ficava. E ela vivia visitando esse quarto. Aí o Leonardo resolveu entregar o caso dos dois para o Major Vidigal, que apareceu na festa e prendeu todo mundo. Não foi preso. O Major só quis dar um susto nele. E quando o padre não estava, a cigana resolveu voltar com o Leonardo. Aí a comadre descobriu e ficou muito chateada com a cidade. Todo mundo resolvia ir. Em uma dessas procissões, a Dona Maria resolveu fazer uma reunião na casa dela. Dona Maria era uma velha, gorda, mas de bom coração. E ela chamou o seu amigo, o compadre, padrinho de Leonardo, para irem. Dona Maria virou tutora de sua sobrinha. E o Leonardo e o seu padrinho continuaram a visitá-la. Nessa época, o Leonardo começou a sentir diferentes emoções. Ele sentia seu coração palpitar e, de início, ele achou a sobrinha de Dona Maria muito esquisita. Eles resolveram se reunir de novo. Então, Leonardo começou a ver a sobrinha de Dona Maria, a Luizinha, com olhos diferentes. Maria, sua sobrinha Luizinha, o compadre e Leonardinho foram para uma festa no campo. Lá, Luizinha ficou admirada com os fogos. Ela não tinha o costume de sair com seu pai, então aquilo tudo era um mundo novo para ela. No final da noite, ela saiu de braços dados com Leonardo Manuel. Ele vinha da Bahia e ficou na casa de Dona Maria. Ele sabia mentir muito bem, e logo de início, Leonardinho e o compadre não gostaram dele, porque achavam
que ele tinha a intenção de ficar com Luizinha apenas para pegar a herança dela. Queria que Leonardinho se casasse com Luizinha, porque ele não tinha futuro e nem trabalhar ele queria, e Luizinha seria um modo de ele viver bem. Então a comadre resolveu ajudá-los, prometeu que ia tentar fazer de tudo para que os dois ficassem juntos, só que ela ia tirar o José Manuel do caminho dele. Na casa de Luizinho, Leonardo finalmente se declara para ela. Ela, muito envergonhada, vira as costas e vai embora. Mas ele não se sente arrependido do que fez, na verdade ele se sente muito aliviado e com bastante esperança. Fica então com Chiquinha. Ela é filha da comadre. Ele acaba engravidando ela e os dois têm uma filhinha. Como a comadre havia prometido ao compadre e ao Leonardo que ajudaria o Leonardo com a Luizinha, ela aproveitava qualquer momento para desconceituar o José Manuel, a Dona Maria. Então ela aproveitou um escândalo que teve no Oratório da Pedra, em que uma menina fugiu com alguém, e disse para Dona Maria, mentiu a ela, dizendo que esse alguém com quem a moça havia fugido era o José Manuel. E isso deixou a Dona Maria muito irritada e acabou discutindo com o José Manuel. Depois de toda essa situação, o José Manuel percebe que tem um inimigo a respeito da pretensão de Luizinho. Então ele pede para o mestre Reza ajudá-lo a descobrir quem foi que inventou essa intriga e ajudá-lo com o Luizinho. O compadre acaba ficando doente e falecendo. E aí ele deixa toda a sua herança ao Leonardo, que vai morar com o seu pai, o Leonardo Patacá, Chiquinha e a comadre. Leonardo, ao voltar da casa de Luizinha e não encontrá-la, muito chateado, acaba discutindo com a Chiquinha. Leonardo Patacá se mete na briga com uma espada, o que faz com que Leonardo fugisse de casa. A comadre acaba chegando na casa quando estava acontecendo toda essa situação, mas não consegue conter Leonardo. Ela tenta ir atrás dele, procura ele pelas ruas, mas não o acha. Leonardo acaba encontrando Dacé, um antigo amigo, e fazendo piquenique com outros rapazes e moças. Eles acabam oferecendo para que Leonardo ficasse ali com eles. E Leonardo logo já se enche de amores por Vidinha, prima de Dacé, que tocava viola. Leonardo acaba indo para a casa de Dacé. A família dele, de Dacé, acaba acolhendo ele, abrigando ele. E a família de Dacé era composta pela mãe dele, pela irmã da mãe, mais 3 primos e 3 primos. A comadre, não conseguindo encontrar Leonardo, vem até a casa de Dona Maria para contar para ela e para pedir ajuda. Mas chegando lá, Dona Maria logo repreende a comadre, porque a Dona Maria descobriu que o que ela tinha contado sobre o Oratório da Pedra, sobre José Manuel, não se passava de calúnias. E logo a comadre percebeu que quem descobriu isso tudo foi o mestre da reza. Leonardo acaba virando agregado na casa de Dacé. As duas senhoras acabam adquirindo uma certa simpatia por Leonardo, mas os dois primos de Vidinha, os dois primos de Dacé, viam Leonardo como inimigo, porque eles também tinham pretensões com a Vidinha. E aí acaba tendo uma confusão, uma briga. Leonardo decide sair de casa. Mas logo nessa hora chega a comadre, descobriu onde ele estava, e as senhoras e a comadre começam a conversar sobre Leonardo, e elas acabam insistindo para que Leonardo continuasse na casa, o que deixa a Vidinha contente, mas os primos muito enraivecidos. E aí eles decidem marcar outro piquenique. E no caminho aparece o Major Vidigal, que leva com ele Leonardo, porque Leonardo ele não tinha um emprego, ele estava desagregado, não ajudava na casa, nem nada. Isso tudo foi uma armação dos primos de Vidinha. Manuel consegue o consentimento de Dona Maria para casar-se com Luizinha, que aceita com indiferença, já que Leonardo tinha abandonado ela, tinha esquecido dela. O Vidigal, com orgulho ferido e também com as zombarias do povo, ele jurou vingar-se. E a comadre, que não sabia da fuga de Leonardo, ela procurou o Major e se ajoelhou e suplicou pelo Leonardo. Enquanto ela fazia isso, os granadeiros ficavam ouvindo cada vez mais dela, enquanto ela gritava: solte, solte! A comadre, já sabendo da fuga de Leonardo, com isso ela tenta dar um sermão para ele, dizendo para ele abandonar
vadiagem que procurasse um emprego. Mas mesmo assim ela consegue um emprego para ele na Bucharia Real. Por isso o Major fica bolado porque assim não consegue prendê-lo. E nesse local morava um tal de Toma Largura, que tinha em sua companhia uma mulher muito bonita. Com isso o Leonardo passou a demorar mais no trabalho e a esquecer Vidinha. E teve um certo dia que o Toma Largura foi surpreender ele e encontrou Leonardo e a sua esposa tomando uma sopa. Por isso, no dia seguinte, ele demitiu. Vidinha, extremamente ciumenta, e quando soube desse acontecido, resolve tomar uma atitude com a mulher de Toma Largura. Com isso, ela vai até lá e começa a chorar, ameaçar e tudo mais. E depois Leonardo vai procurar o Major Vidigal, que ele o prende. Vidinha começou a xingar Toma Largura e sua mulher. E como não houve nenhuma reação dos dois, ela se irritou e saiu. E com isso, Toma Largura ficou encantado com Vidinha e resolveu conquistá-la. Desse jeito, ele iria se vingar de Leonardo e satisfazer sua conquista amorosa. Assim, ele foi e acompanhou a moça até sua casa para saber onde é que ela morava. Toma Largura acompanhou Vidinha até a sua casa. E que lá onde estava tendo uma festa lá, e já que Toma Largura gostava muito de beber, ele começou a beber demais e arrumou confusão lá. Que aí do nada apareceu o Major Vidigal, que pede pro granadeiro da ordem para prendê-lo, e esse granadeiro que prendeu o Toma Largura era o Leonardo. Que aí na ida para levar o Toma Largura, desistiram porque o Toma Largura estava muito bêbado, não tinha condições nem de andar direito, e deixaram jogado no chão lá na praça. Assim o autor conta como o Leonardo virou o granadeiro, que era assim, desse jeito o Major Vidigal se vingar dele. Que aí o Leonardo se mostrava bom em serviço e desse jeito ele participou de algumas diabruras, que numa delas ele foi preso lá, né? Aí quando ele estava preso, a comadre, a Dona Maria, queriam soltar ele, chamaram Maria Regalada, que era uma conhecida dele, e com isso, quando soltaram o Leonardo, além de Leonardo ser solto, ele ainda virou um sargento. José Manuel morre e depois do luto, Leonardo e Luizinha começam a namorar. Que aí eles pensam em poder se casar. Só que para eles poderem se casar, o Leonardo tinha que virar um sargento de milícia. Que aí depois ele consegue virar uma sargento de milícia e eles se casam. Que aí depois Dona Maria e Leonardo Pataca morrem no final. Que eu escolhi para fazer a comparação foi Dom Casmurro e Memórias de Sargento de Milícias. Dom Casmurro ele pertence ao realismo de Machado de Assis, tratado no século XIX. A temática do livro ele gira em torno do questionamento da verdade, se Capitu traiu ou não Bentinho. E Memórias de Sargento de Milícia pertence ao romantismo de Manuel Antônio de Almeida, também feito no século XIX. Só que ele trata do primeiro malandro da literatura nacional. Há muitas diferenças e semelhanças nos livros. A primeira diferença a gente pode ver pela classe social do protagonista. Bentinho, em Dom Casmurro, ele pertencia a uma classe social, mais assim, uma classe social média, quase que rica. Ele vinha de uma família de posses, uma família estruturada. Leonardo, em Memórias de Sargento de Milícias, é retratado numa classe baixa. Ele era um homem pobre e a família também totalmente desestruturada. Outra diferença vem em relação à mulher. Por exemplo, em Dom Casmurro, Capitu é tratado como uma mulher determinada, uma mulher esperta, uma mulher que comanda, quase que autoritária. Já em Memórias de um Sargento de Milícias, Luizinha, ela é uma mulher submissa, ela é uma mulher preocupada com os afazeres domésticos, preocupada com o casamento, com o marido, típico do romantismo. Outra diferença também está no foco narrativo. Dom Casmurro, por exemplo, quem conta a história é o narrador protagonista Bentinho, que é em primeira pessoa. Isso faz com que... E ele conta a história já velho, relembrando a sua vida. E em Memórias de um Sargento de Milícias,
o narrador ele é onisciente em terceira pessoa. E isso faz com que haja um distanciamento da história e ele não faz críticas e nem juízos morais em relação à sua própria história. Agora eu vou falar um pouco entre as diferenças entre Dom Casmurro e Memórias de um Sargento de Milícias. Sobre o foco narrativo, Dom Casmurro é em primeira pessoa, que o protagonista, Bentinho, já velho, narra suas experiências de vida. Em Memórias de um Sargento de Milícias, o narrador é onisciente em terceira pessoa. Isso faz com que haja um distanciamento entre o narrador e a obra. A diferença também em questão da mulher. Por exemplo, Capitu em Dom Casmurro era uma mulher esperta, uma mulher, ela tinha opiniões fortes, ela era quase que autoritária, comandava mesmo. Já Luizinha, em Memórias de Sargento de Milícias, era uma mulher submetida ao casamento, uma mulher típica do romantismo. Ela se preocupava mais com as questões de família, do casamento, os afazeres domésticos, essas coisas. E também há diferença na classe social dos protagonistas. Bentinho, ele pertencia a uma família de posses, uma família tradicional, ele era bem estruturado. Já Leonardinho vinha de uma família pobre, uma família sem preparo nenhum, totalmente desestruturada, representando a classe baixa da população. Memórias de um Sargento de Milícia é considerado um romance de transição, porque apesar de pertencer ao romantismo, ele abandona algumas características do estilo, como a extrema subjetividade, como a idealização dos personagens, dos relacionamentos amorosos. E Manuel Antônio de Almeida passa a retratar até a classe média, a classe baixa, como a família de Leonardo. E também, ele não chega a ser realista ainda, porque o Leonardo, apesar de suas malandragens, ele termina com um final feliz, como os românticos. O livro Quincas Borba pode ser considerado uma sequência quase que direta do livro de Memórias Póstumas de Brás Cubas, ambos do escritor Machado de Assis. O livro Quincas Borba tem dois personagens que devem ser destacados. Um é Rubião, aqui é o personagem principal, que é contado sua história. Outro é o seu mentor, que é Brás Cubas, cujo é um filósofo, humanista, rico e que está muito doente. Brás Cubas era solitário, por isso ele tinha apenas seu cachorro e seu enfermeiro Rubião, que era, além de seu enfermeiro, era seu melhor amigo e também seu discípulo. Brás Cubas acaba falecendo no começo do livro e, para o espanto de todos, tornou-se como herdeiro universal seu amigo Rubião. Rubião não perde tempo e decide se mudar para o Rio de Janeiro. Nessa viagem de trem, Rubião acaba conhecendo Cristiano e Sofia. Cristiano era um capitalista, dono de uma empresa chamada Palha e Cia, e Sofia... Agora eu vou falar sobre as diferenças e semelhanças de Quincas Borba com Memórias de Sargento de Milícia. As semelhanças não são muitas, são mais no estilo técnico, como o foco narrativo. Ambos são narrados em terceira pessoa e o jeito como os personagens conseguiram seus destinos. Leonardinho era um cara malandro, esperto e que gostava de se dar bem com a vida. Porém, ele chegou ao topo sem nunca maltratar ninguém. Também é uma coisa que se assemelha a Rubião, que apesar de humilde e incrédulo, ele também ganhou uma herança de seu tutor Quincas Borba e partiu para o Rio de Janeiro. Porém, com essa nova riqueza e nessa nova vida, Rubião nunca maltratou ninguém, nem chegou a fazer mal. Ao contrário, ele sempre prestava favores a quem ele pedia e procurava ajudar. Até isso, ele fazia isso até que Memórias de Sargento de Milícia e Quincas Borba são muito. Tanto porque Memórias de Sargento de Milícia é um romance que está em transitório. Ele passa por os tempos de romantismo e realismo. Já Quincas Borba é um romance bem realista. Ele mostra as pessoas como elas realmente são, o lado mal delas. Não só o lado mal, mas como o que elas fariam para subir na vida. O principal foco do livro é a ideia humanista, que naquele tempo pode ser uma sátira ao evolucionismo de Charles Darwin. No livro, o humanismo ele é proposto por Quincas Borba, dizendo que o forte sobrevive diante do mais fraco e não tem dó de fazer isso. A história de Rubião gira em torno dessa percepção. Ele é tecnicamente fraco, ele é ingênuo, ele não sabe o que fazer com o dinheiro, ele ajuda os outros sem pensar duas vezes e as pessoas aproveitam para tirar vantagem disso. Ele seria o fraco da história. Todas as outras pessoas que aparecem no romance, Cristiano, Sofia, Camacho, tiram proveito dele e da sua riqueza, usufruindo da sua ingenuidade para lhe passar a perna. Sofia é uma mulher que precisa ser amada, ela flerta com o Rubião várias vezes, mas ela nunca comete o adultério. Depois que o Rubião se declara para ela vai contar ao marido, e o marido dá conta disso e pede para que continue fazendo isso com o Rubião, para que eles possam ser parte da sua riqueza.
ela é totalmente diferente da mulher que é apresentada em Memórias, que já é mais submissa, dona de casa, ela já é mais convicta ao marido, ela não é tão independente e cheia de si como Sofia. Memórias Póstumas de Brás Cubas conta a história de Brás Cubas, que resolve escrever essas memórias depois de ter morrido. Ele dedica o livro aos vermes que comeram o caixão dele. Ele era uma criança mimada, inconsequente, e depois se torna um adolescente rebelde também. E quando ele tem 17 anos, ele se apaixona por uma prostituta, e os pais dele mandam ele pra Coimbra pra estudar direito, pra ficar longe dela. Ele volta pra cá porque a mãe dele morre, e se envolve num romance com a Eugênia, e o pai dele não aprova o romance, então queria que ele casasse com a Virgília. Só que acontecem várias coisas e eles acabam não casando. Ela casa com o Lobo Neves e eles se tornam amantes. O romance deles é descoberto e ela vai pro norte com o Lobo Neves e eles nunca mais se veem. No final do livro, ele vê que tudo que ele tentou conseguir na vida ele não conseguiu alcançar. E ele morre de pneumonia porque ele fica obcecado em fabricar um remédio, porque ele queria ver o nome dele estampado em todas as caixas do remédio na farmácia, para ele ter glória e conseguir continuar com a memória dele. Uma comparação que a gente pode fazer entre a obra Memórias de um Sargento de Milícia e Memórias Póstumas de Brás Cubas é que as duas foram publicadas no século XIX e elas fogem aos padrões da época. O Sargento de Milícia foge do convencional, porque ela é narrada em terceira pessoa, ela apresenta ironia e humor e é meio contra o sentimentalismo. O foge aos padrões pelo refinamento da linguagem e pela análise psicológica dos personagens. As obras apresentam críticas à sociedade. As obras são relatos sobre a vida dos personagens, justificando o título, a palavra Memórias, presente nos dois títulos. Mas em Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele narra depois de morto. Em Memórias de um Sargento de Milícia, ele ainda está... Memórias de um Sargento de Milícia é uma obra de transição, porque ela tem características do romantismo e do realismo. Enquanto em Memórias Póstumas de Brás Cubas, só apresenta características do realismo. As duas obras têm um anti-herói, que é totalmente oposto aos heróis românticos, porque ele não tem valores morais, mas por ser mais humano, ganha a empatia do leitor. Primeiramente eu vou falar sobre o resumo da história do Ateneu. O personagem principal, Sérgio, ele já adulto, ele fala sobre a sua passagem no internato que se chama Ateneu, um local moralista e muito corrupto que é dirigido por Dr. Aristarco, um homem que só visa os lucros e os bens materiais. Ele é matriculado no Ateneu pelo seu pai, que afirmava que ele deveria encontrar o mundo. Sérgio fala sobre tudo o que acontece no Ateneu, sua amizade, relacionamentos, etc. E durante a história há uma nítida crítica do autor em referência ao modo severo em que as instituições do século XIX tratavam os alunos. E podemos ver isso também porque o diretor, o Dr. Aristarco, ele é como se fosse o reflexo de um ditador. Sérgio ele lembra de tudo que aconteceu e principalmente da sua paixão por Emma, a mulher de Dr. Aristarco. Ele conheceu e se apaixonou por ela quando em suas férias pegou sarampo e passou suas férias na casa do Dr. Aristarco sob os cuidados dele. Numa manhã está um grande tumulto, todos os alunos estão desesperados porque o Ateneu está pegando fogo. Ele entra em incêndio, e começa a ser destruído, e nessa destruição misteriosamente desaparece Emma. E junto com a destruição da escola, o desaparecimento da paixão de Sérgio, as memórias dele também acabam sobre uma vida de aprendizado na escola. Agora eu vou comparar a história do Ateneu com Memórias de um Sargento de Milícias. Como semelhança, as duas elas ocorrem no século XIX, elas se passam no Rio de Janeiro, e também as duas nós podemos perceber críticas ao modo severo das instituições daquele século. As duas, primeiramente, foram lançadas em partes, sendo publicadas em folhetins ou jornais, e depois sendo juntadas e lançadas no livro. E também as duas apresentam traços de outras escolas literárias que não são a delas. O Memórias de Sargento de Milícias, que é do romantismo, apresenta traços realistas, e o Ateneu, que é realista, tem traços naturalistas. E como diferenças, o Ateneu ele é narrado em primeira pessoa
e Memórias do Sargento de Milícia, terceira. E Memórias do Sargento de Milícias, ele é contada a história, uma grande parte da vida do personagem principal, Leonardo, desde basicamente sua infância toda até o seu casamento. E o Ateneu só é contado apenas 2 anos da vida de Sérgio. E também mais uma coisa que a gente pode reparar é que o século XIX, né, quando ocorrem as histórias, é um século bem fechado, restrito. E no livro Ateneu tem um caso de homossexualismo, algo que foi bem polêmico. E em Memórias do Sargento de Milícias, nada disso acontece. O Cortiço conta a história de João Romão, um homem que quer acima de tudo ficar rico. Ele abusa dos empregados e ele rouba só pra conseguir o que ele quer. Ele mora com Bertoleza, que é uma escrava fugida, que ele falsificou uma carta de alforria só pra poder ficar com ela. E ela faz trabalhos sexuais pra ele, limpa a casa, etc. Ele é dono do Cortiço e seu vizinho Miranda é uma pessoa muito rica, muito influente, tem até o título de barão pela sua influência financeira e social. Ele, João Romão, ele quer muito ter a mesma coisa que Miranda e acaba fazendo de tudo para conseguir. Paralelamente à história principal, que é de João Romão e Miranda, tem a história dos moradores de Cortiço. Por exemplo, Pombinha, que é uma menina que demora muito a menstruar, e quando menstrua, tira uma calcinha, mostrando pelo Cortiço todo como ela menstruou. Tem a história de Jerônimo e a sua mulher, Piedade, que é um casal de portugueses, que ele atrai com Rita Baiana, que é uma dançarina sensual que mora no Cortiço, que namora com o Firmo. E tem outras histórias paralelas também, mas a história principal, que é de João Romão com Miranda, acontece que João Romão quer casar com a filha do Miranda para poder ter o título de barão também. Mas ele tem Bertoleza em casa, então o que ele faz? Ele entrega a Bertoleza, ele diz que vai entregar a Bertoleza à justiça, sei lá, alguma coisa assim, para poder pegar ela, porque ela estava fugida, então ela não podia estar ali. Então, quando ela descobre que ele vai entregar ela vai e mata ele com uma facada na barriga. Como semelhanças entre o Cortiço e Memórias das Milícias, nós podemos encontrar o cientificismo, que é a análise do homem e da sociedade, e as temáticas retratando de problemas sexuais, adultério, etc. Entre ambos, também podemos considerar a semelhança à força dos instintos, que é a forma mais degradante ao sexo. Ambos são narrados em terceira pessoa, com narrador onisciente, e os dois também se passam no Rio de Janeiro, no século XIX. Também não há idealização dos personagens, mostrando um perfil mais social do que psicológico, e em ambos também encontramos o uso de personagens comuns, como barbeiro, costureira e pessoas desse tipo. Como diferença, em O Cortiço nós podemos encontrar uma vontade de fazer uma crítica à sociedade, uma denúncia social, e também em O Cortiço a gente pode ver a zoomorfização do homem, a transformação dele em animal. Ele age por instinto, não por pensar. Também faz uma crítica ao capitalismo selvagem e trata-se de um romance social, onde as existências todas se entrelaçam, onde o centro irradiador de tudo é o Cortiço. Bebê Promesso, se você parar de balançar. Faz outro. Salvar o Leonardo Padilha. Padilha não. Pataca. Vinícius!